Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é Altamiro Bezerra. Estou falando diretamente do Instituto Projeto Neymar Júnior. Estamos aqui no nosso mais novo canal de comunicação, Instituto Projeto Neymar Júnior pode incluir INJR. Então você já sabe, é importante que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você compartilhe o conteúdo, que você dê o joinha, né, o like, porque mais pessoas saberão sobre esse conteúdo, mais pessoas saberão sobre o que acontece aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior. E aí você também se junta a nós nesse novo canal, no Pode Incluir INJR. E olha só, hoje, dando continuidade ao nosso canal e aos convidados no segmento de infraestrutura, nós estamos trazendo aqui um convidado muito especial, um parceiro de longa data que tem um papel crucial aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior, Alessandro Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é um prazer estar aqui e toda vez que eu venho aqui passo uma história na cabeça. Nós entramos agora, olhamos alguns lugares aqui, visitamos ali que eu não tinha conhecido, aquela parte de onde fica a escola de música, depois rodamos tudo aqui, passa um filme, né? Lá atrás, exatamente, a gente, quando tudo começou, que era um terreno vazio, feio pra caramba, né? E aquela loucura de querer fazer a coisa acontecer rápido e tal. E depois de 11 anos, a gente vê o quanto deu certo isso aqui, né? Um negócio maravilhoso. Eu sempre converso, quando vou falar de inclusão, eu cito o Instituto Neymar Júnior. Eu cito o trabalho de vocês, o seu trabalho, o trabalho de todo o time, do Neymar, do pai. É muito bacana ver a entrega que vocês fazem. E assim, aquela coisa da criançada estar nessa parceria com o Cruzeiro, lá qual que é o nome da empresa? A Costa Cruzeiro, as então, oficinas profissionalizantes, a gente vai falar legal, aqui também. É um negócio muito legal, porque além de ter toda essa base que vocês dão aí para reforço escolar, a parte médica, oftalmo, ainda tem essa coisa das crianças ter a possibilidade de trabalharem no Cruzeiro. Fabuloso, parabéns. Muito legal. É isso. Prazeroso estar aqui. É isso aí, pessoal. Então, olha só, para você saber um pouquinho mais sobre a relação do Alessandro Oliveira com o Instituto Projeto Neymar Júnior, quando nós falarmos a empresa da qual ele é o CEO, da qual ele é acionista, proprietário, você vai pegar logo. Mas antes de eu falar o nome, eu vou fazer uma pergunta assim mais íntima. Quem é o Alessandro Oliveira, né? Onde é que você nasceu? Onde é que você mora? Enfim, dá uma resumida assim para a turma conhecer, não a empresa em si, que quando eu falar a marca todo mundo vai saber, mas assim, o meu amigo Alessandro Oliveira, quem é ele? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, né? Paulistano, até aqui que a gente é uma loucura, mas não consegue largar, né? São Paulo. Eu já pensei algumas vezes, pô, quem sabe morar no interior, mas como é que você sai dessa cachaça doida de São Paulo, né? Então, eu fiz várias coisas aí no decorrer da vida, né? A gente trabalhou de várias situações, fui seletista, voei como comissário de voo. Olha só, hein? Fui comissário de voo da VASP, lembra da VASP? Pô, como lembro, hein? E foi dali que eu prospectei. Quando eu fui voar como comissário, eu prospectei algumas coisas e entre elas o meu negócio hoje veio dali que eu consegui identificar e tocar, e hoje já são mais de 30 anos nessa... Eu tive a oportunidade já de conhecer o teu pai. Sim. E conhecer o teu irmão, que é muito mais legal que você, diga-se de passagem, gente boa, já deixa aqui um beijão para eles. E tua família, tua família é descendência o quê? A minha mãe é italiana, minha mãe nasceu na Itália, ela veio para cá com 14 anos, veio na época que os imigrantes italianos vieram, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Meu pai, a colônia italiana é gigantesca, né, no Brasil, São Paulo. A história dela é muito bacana. O meu avô, o nono, né? O nono, ele trabalhava na Cruz Vermelha, ele serviu a Cruz Vermelha na guerra. E aí teve um ataque, inclusive, na Cruz Vermelha, mataram todo mundo. Ele se fez de morto. Aí, na época, passou a tropa, os alemães, com aquelas espingardas com a ponta, com lança, espetando, porque tinha muita gente que ficava ali fingindo de morto, mas não estava morto. Esse era o meu avô, meu nono. Aí passou a tropa, ele
conseguiu sobreviver, saiu, fugiu para o Brasil e depois trouxe a família, minha mãe, minha tia, meu tio, e vieram todos para cá. Meu pai é de Campos do Jordão, nasceu em Campos do Jordão, uma cidade muito bacana, né? Linda, né? Campos é maravilhoso. E é isso, a gente tem um pouco de tudo, né? Um pouco da... Legal. É muito importante, pessoal, muito importante essa história que o Alessandro está contando, porque nos primeiros episódios aqui nós ressaltamos muito a importância da família. E uma das preocupações do Instituto Projeto Neymar Júnior é justamente esse poder de inclusão que sem a família não é possível, né? De você ter essa integração, de você conhecer a história da família, de você se integrar, de você ter uma família unida. Eu tenho a sorte de ter o Alessandro como amigo e conhecer, né? Conheci o pai dele, conheço o irmão dele, que são pessoas maravilhosas. E nesse bloco que nós estamos abrindo o novo canal de comunicação, a gente está falando justamente de empreendedorismo. E na minha opinião, empreender é isso. Você veja, né? Ele é descendente de italianos, ou seja, o Alessandro conta aí as diversas atividades que ele já desenvolveu. Então, ou seja, essa questão do empreendedorismo está muito ligada a essa questão de não ficar inerte, né? De se mover, de procurar oportunidades, de fazer coisas diferentes. E acreditar, né, Altano? A gente, no nosso dia a dia, você tem uma série de obstáculos, né? Às vezes você vai cair, vai ser mais difícil. Então, tendo resiliência e acreditando, você vai. Quando você fala de família, a família é fundamental mesmo, para mim foi muito importante, inclusive a empresa começou no quintal de casa, literalmente no fundo de quintal. Eu fiz um puxadinho ali, na parte, quando começou a ficar bom, né, um puxadinho. Olha só que coincidência, Coloquei... né, de coisa Apple, Microsoft, né, tudo começa onde, né? Cara, a minha literalmente foi na garagem de casa, e aí eu montei lá um espaço, começamos a trabalhar, aí foi aumentando. Eu tenho funcionários até hoje que trabalham na garagem de casa. Tem alguns que estão lá na Berrine hoje com a gente. E eu lembro, a Wanda, que é uma colaboradora nossa já de muitos anos. Alô, Wanda, olha aí. Ó. Ela sabia quando minha mãe estava na cozinha. Olha que louco. Porque ela sentia o cheiro do tempero, da comida, do feijão. Ela sabia que era minha mãe que estava cozinhando. Então essas histórias não tem preço, né? A gente lembrar de tudo que nós passamos. Nasci numa família humilde, simples, imigrantes da Itália, fugindo de uma guerra. Ou seja, quando você foge de uma guerra, você vem com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente. Né? Então, é empreendendo, né? É isso. E acreditar que as coisas acontecem. Só depende de você. Eu costumo dizer que o sol nasce igual para todo mundo. É isso, meu amigo, né? É isso. E olha só, então o Alessandro, ele é aqui o CEO da Soccergrass. E a Soccergrass é um parceiro, assim, de suma importância para o Instituto Projeto Neymar Júnior. Primeiro, porque ele é um dos pioneiros aqui conosco, porque é onde a gente está falando de infraestrutura e onde tudo começa. Então aqui nós temos 2 espaços, né? A gente tem um campo com a menor medida oficial da FIFA, né? Que é de 90 por 45, no qual o Alessandro, através da Soccergrass, ele colocou esse tapete, esse gramado, e esse gramado está completando 11 anos, acreditem, para você ver a qualidade do produto. E não usa muito, né? Eu diria assim, olha, é das 7 da manhã às 23 horas, todos os dias, e tem atividade de hora em hora, então assim, nunca fecha, nunca para. 1.500 metros quadrados, né, é um campo de 90 por 45, então, né, vamos botar aí 4.500. Importante falar que, além desse campo que joga grande, você tem a divisória para mais 3 menores, né? Então você tem 3 e 1. Então isso também ajuda a desgastar mais a dinâmica, exatamente. E essa dinâmica também ela é importante porque ela nos ajuda no fluxo de distribuição dos jovens e crianças. Então, como eu falei para vocês, nós temos 10 turnos durante o dia de 300 crianças. São 3.000 crianças, jovens e adolescentes e adultos, porque os pais também fazem parte, praticando atividade nessas superfícies diariamente. E além disso, nós temos o ginásio poliesportivo, que também levou o piso implementado pela Soccergrass, que também completa 11 anos. Por quê, pessoal? Essa parte de infraestrutura trazida pela Soccergrass e pelo Alessandro, ela iniciou nos primeiros passos. Ou seja, a primeira coisa que nós pensamos aqui foi na questão de infraestrutura, para justamente não termos aquele aspecto de você ter superfícies irregulares para os jovens praticarem atividades. Então,
Inclusive para não trazer lesão para os jovens, isso é importante. Inclusive, e também assim, para que as atividades não fossem interrompidas. Mas o que é mais importante para que você saiba é essa questão que o canal está buscando contar essa história, que é justamente do poder da inclusão. Porque a Soccer Grass foi, sem dúvida, um dos primeiros parceiros de infraestrutura que nós chamamos. E quando nós fizemos o convite para o Alessandro, contamos o propósito, do que se tratava, isso pessoal, estou falando ali de 2011, 2012, 2013, quando a gente iniciou a ideia, a Soccer Grass, juntamente com os seus colaboradores e com o Alessandro, eles não tiveram dúvidas. No primeiro instante, eles já toparam a ideia de se juntar a essa causa. Então, é um parceiro, assim, quero já, em nome do Neymar Júnior, em nome da família, em meu nome próprio e das crianças, né, jovens e adolescentes, agradecer a Soccer Grass, porque propiciou, ao longo desses 11 anos, termos ambientes seguros, ambientes saudáveis, ambientes com qualidade para que os jovens possam potencializar, seja no convívio, seja na recreação, seja na brincadeira, seja nas disputas que existem aqui. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção para você, Alessandro, destacar primeiramente esse aspecto assim, dessa preocupação que a Soccer Grass tem com essa questão da inclusão social. Ou seja, em nenhum momento você, ou seja, no primeiro momento que a gente te convida, você aceita essa empreitada de se juntar a gente. Primeiro que assim, né, eu que tenho que agradecer, primeiro por participar de um projeto que desde o primeiro dia, quando vocês falaram, eu acreditei, porque se tratava de pessoas que estavam com o propósito de fazer, de fato, né, que a gente poderia não dar certo, né, que foi totalmente o contrário, deu super certo, mas eram pessoas querendo fazer essa entrega que estão fazendo hoje, comprometida, dedicada. Então, eu que agradeço a oportunidade de vocês terem chamado a gente e poder participar de um projeto. E hoje, cada vez que eu venho aqui, passa um filme, né? Poder ver tudo isso, movimentação, é criança para todo lado, é criança na piscina, é criança no campo, é criança na quadra. Eu fui lá, tinha um menino tratando os dentes agora ali, lá a escola de inglês, escola de francês. Cara, isso aqui é fabuloso. Eu agradeço, a Soccer Grass agradece por estar tendo essa oportunidade de poder fazer parte de um projeto como esse, que muitas vezes a gente vê alguns projetos que começam com um propósito e às vezes não flui de forma tão séria como essa aqui. Aqui até hoje vocês nunca pegaram R$1 do dinheiro público, é tudo dinheiro próprio, da iniciativa privada e muito trabalho, porque não é só dinheiro. Não é só dinheiro. O dinheiro, ele ajuda sim, mas se não tiver essa dedicação, se essa não tiver vontade, o cuidado com ele. E esse carinho, né? Eu estava falando agora, se você faz a coisa com carinho, a entrega outra. E é essa entrega que vocês fazem aqui, você sabe que o Alessandro está chamando a atenção, porque os primeiros jovens que entraram aqui, nós formamos turmas com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e sub-15. O jovem de 7 anos que entrou aqui, hoje esse jovem já tem 18 anos. Então, veja, são 11 anos de história que a Soccer Grass, junto com o Instituto Projeto Neymar, ajuda a contar. Agora, Alessandro, me fala um pouquinho da tecnologia, porque nós vamos chegar ao ponto que nós estamos hoje, ou seja, 11 anos depois. Me fala fala um pouquinho dessa tecnologia que nós implementamos aqui no Instituto há 11 anos atrás, da evolução que ocorreu nesse tipo de grama, ou seja, nós estamos falando de 11 anos, e a gente sabe que para a tecnologia, 1 minuto faz diferença. Conta um pouco do que era essa tecnologia e da evolução nessa última década. Eu vou voltar até um pouco mais atrás disso, você vai se lembrar. A grama sintética, ela começou uma grama baixa, só com areia, lembra que era só areia, aquela grama baixinha. Aliás, o Society antes era areia. Sim, exatamente, campos era areia, exatamente. Areia, né? Não existia grama, é verdade. Joguei muito nesses campinhos, viu? Society de areia. E aí passou por esse tipo de grama, que era uma grama baixa. Só que assim, né? Quando você pensava em cair, já ralava o joelho, já ralava tudo, porque era muito abrasivo. Lembra disso? Exatamente. Porque aquela areia, ela ajudava ainda a aumentar a abrasividade. E aí a evolução veio o quê? Uma grama mais alta, mais espaçada, né? Até porque aquela outra mais fechada, que parecia um carpete, ela trazia muita lesão. Por quê? Travava muito o calçado do jogador e isso rompia ligamento. Não era para aquele fim. Começou, aliás,
Você sabe quem foi o primeiro brasileiro a jogar num campo de grama sintética? Não sei. Olha aí, atenção, hein? Não Ó, sabe? quem? Pelé. Pelé? No Cosmo. Era grama sim, sintética. lá, né? Quando ele vai para Nova York jogar no Exato, Cosmos. Veja exato. só aí, o rei do futebol, hein? E era uma tecnologia lá atrás. Olha mais uma contribuição que o Pelé deu pro esporte, hein? Olha, Várias, pioneirismo. né? Várias. E então aí depois veio essa evolução, porque foram identificar que tinha muita lesão, aí fizeram vários estudos, aumentaram a grama, a altura da grama, espaçaram mais ela e tiraram a areia. Só entravam com... Aliás, não era isso, eles misturavam areia com borracha, a gente misturava areia com borracha. Eu lembro que tinha umas betoneiras que a gente colocava 2 sacos de areia para um de borracha, misturava e jogava para soltar na grama. Só que ela continuava abrasiva. Então o que nós fizemos? Conseguimos, a Soccer Gas tem até a patente disso, é uma grama que não vai areia, como essa, 0 areia, só borracha, para não ter essa abrasividade e também para não ter um desgaste excessivo, porque da mesma forma que a areia era abrasiva para a pele, ela é abrasiva também para o fio, então acabava o fio muito rápido. Não ia durar uma grama com areia aí 11 anos do jeito que durou, do jeito que está aí hoje. Então depois disso, aí veio essa geração sem areia, que está aqui há 11 anos, né? A FIFA entra forte nisso, né? Nesses estudos e tal, aí envolve a parte médica, a parte de lesão, a parte de tudo, conseguiu desenvolver um estudo muito bacana, que tem um manual de certificação, e hoje a gente chega num produto de 7ª geração, que é o que tem de mais moderno, é o que tem hoje no Santos, no Allianz, no Juventus, na Arena na Arena Condá, Chapecoense. Nós fizemos lá também o ano passado, tivemos a sorte do time também subir, muito legal. Eu falo que a gente é pé quente, eu falo. O Palmeiras, nós colocamos em 2020 o gramado lá, de 2020 até agora, se você pegar a barra de títulos do Palmeiras, de 2020 até agora, são inúmeros. E buscar essa história no passado do Palmeiras, nunca aconteceu isso. Eu até costumo dizer assim, a grama ela não joga bola, mas ela entrega uma boa performance para quê? Para um bom jogador, para um bom elenco, performar bem. Né? Isso que o Alessandro está falando, pessoal, é muito importante. Né? Ou seja, essa evolução, ele conta um pouco dessa evolução e você vê, ele remonta lá. Pelé vai lá no final dos anos 70 para desenvolver o futebol nos Estados Unidos, né, para o Cosmos de Nova York. Você vê o Pelé ali já, né, no que seria, vamos dizer assim, o embrião disso, porque lá nem era grama, era um tapete, mas já era ali o embrião disso. Exato. E o Alessandro traz essa história para que você que tá acompanhando o canal, ver, ou seja, que a gente tinha aqui na questão eram quadras, na verdade, quadras societies, eram com areia a superfície, e era uma superfície super irregular, que na verdade naquele tempo buscava imitar o futebol de praia, né? Exato. E aí você veja a evolução. Para nós, no Instituto, a importância é crucial disso, porque como eu comecei falando aqui para vocês, chove demais aqui. Então aqui o clima é muito instável, você dentro de um dia você pode ter chuva, sol, ventania, calor, tudo isso impacta no desenvolvimento das atividades. E o custo de manutenção, se você tivesse um campo natural, seria altíssimo. Agora uma coisa que você falou da sementezinha lá, na época que o Pelé jogou, a evolução, né? Tudo evolui. Eu fui no estádio do Real Madrid ano passado, e achei bem legal. A bola de capotão, aí a evolução da bola. A luva do goleiro, a evolução da luva. O tecido das camisas dos jogadores e toda a evolução. E assim, tudo evoluiu. E a grama evoluiu demais. Né? Quando a gente fala que nem as pessoas conhecem muito a grama sintética do society, do condomínio. Mas recreação, né? Isso, de recreação. Mas quando nós vamos para a esfera profissional, é outra coisa. Outro nível, é outro nível. Então, até hoje estava conversando com o Zete, que eu estava descendo, acho que foi, comentando com ele. Quando eu fui para a Holanda com o Alexandre Matos, que está hoje no Santos, né? Fui com o Alexandre, fui com o Roger, que é o engenheiro da W Torre, que é do Allianz Parque, fui com o pessoal do Palmeiras. Nós fomos no CT da seleção holandesa, conhecer a grama lá, né? Aí chegamos, olhamos, a grama maravilhosa.
conversando com o pessoal, eles usam aquele campo para a seleção treinar. Mais do que isso, eles usam aquele campo para reabilitar os jogadores que vieram de lesão. Olha isso, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas falando com falta de conhecimento, às vezes que causa lesão, não, é o contrário. Por quê? Você vai jogar num campo de grama sintética, onde você pega e sabe que a absorção de impacto lá está dentro dos parâmetros, sabe que o kick de bola está dentro dos parâmetros, sabe que tudo ali está dentro dos parâmetros. Você tem condições de colocar um jogador que está voltando de lesão para fazer a reabilitação dele para ir para o campo de grama natural. Então isso é muito interessante. Eles utilizam lá. Muita pesquisa, né, Alessandro? Muita pesquisa. Olha só, pessoal, o Alessandro ele conta para a gente tá usando o Instituto como base comparativa, porque ele colocou aqui esse piso sintético há 11 anos atrás, né, de atividade. E quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe da transformação a cada segundo, a cada minuto que ocorre. Então, eu imagino o tipo de estudo e o tipo de investimento que é feito para esse tipo de gramado, de pesquisa, Exato. desenvolvimento, melhorias. Eu Exato. lembro, eu estava lembrando agora, e você me fez chamar a atenção para o ponto, porque o nosso piso aqui, ele ainda conta com... Você tem o gramado sintético, e nesse gramado sintético ele foi despejado aqui uma série de borrachas, que é para a questão granulada. E eu já vi que agora você não usa mais, você usa cortiça. Essa é uma das... Conta um pouco desse diferencial e por que mudou. Acho que isso é legal, hein? Uma coisa que... Aí vem essa evolução toda, e uma coisa que sempre gerou um desconforto é a temperatura da borracha. Então, se você joga hoje numa temperatura quente, o campo às vezes chega a 60, 70 graus. Hoje está 35 graus aqui na Baixada Santista. Se você for medir na borracha preta, ela no mínimo está 40%, 30% a mais, porque a borracha preta ela retém muito calor, a temperatura. Olha aí, ó. Então a gente tem duas soluções para isso. Uma que é a borracha encapsulada, com PU, né? E outra é a cortiça, ou as duas juntas. Isso faz com que reduza a temperatura. Olha só que interessante, para ficar mais confortável. Então, são as evoluções, não, também. Fantástico. E a cortiça, hoje você pega o Allianz Parque, nós recém trocamos lá, né, depois de 6 anos, com mais de 300 shows, e shows gigantes. Então você imagina, e lá já foi de tudo, até um episódio que nós tivemos aqui na pandemia, muitas pessoas aqui devem ter ido lá tinha um drive-thru, que você entrava com o seu carro dentro do campo. Porque nesse drive-thru, eu e Joel J fizemos um evento lá, palestramos lá nessa época. Então eu sou testemunha do que você está falando. Se você não sabe, o gramado, para você ter uma ideia da potência desse gramado, da capacidade, os automóveis entravam dentro na época Allianz, do campo, colocavam os carros na pandemia e nos assistiram palestrar lá. Exato. Eu, Joel J, Thiago Nigro, uma turma fizemos, eu lembro perfeitamente disso. Exato. E muito louco, porque entrou média de 300 carros lá. Lógico, o campo foi coberto, né? Foi calculado tudo. Mas se fosse grama natural? Não tinha nada. Ele ficou coberto 6 meses. Né? E por que aconteceu isso na pandemia? Porque dentro do seu carro, você não ficava com outras pessoas. Então, você ficava dentro da sua célula. Isolado, né? Você punha na estação. Encapsulado ali, né? Punha na estação do rádio ali, você escutava. Exatamente. Muito legal isso. E foram 6 meses assim, né? 6 meses assim e o campo perfeito. Agora, o Alessandro, ele chama a atenção de vocês para um aspecto que nós estamos falando apenas assim, nós estamos falando de uma tecnologia, nós estamos falando de evolução, nós estamos falando de um gramado e pisos. Agora, você veja a utilidade, porque o Alessandro, ele falou assim, nós falamos de um evento que ocorreu que não era partida de futebol. Um dos grandes diferenciais e acréscimos que esse tipo de piso, esse tipo de gramado trouxe é a possibilidade de que você não tenha mais as arenas apenas sendo utilizadas uma vez por semana, no máximo 2. Se você quiser, como acontece no Instituto, você utiliza todos os dias. Então, ou seja, a possibilidade de você aumentar a renda, incrementar faturamento das suas arenas. Quantos jogos tem hoje no Estádio do Santos? Ano?
Eu te digo já, olha, são 18 do Campeonato Brasileiro, ele manda uns 4 fora, depois assim 14, ele manda mais uns 10, ele deve jogar umas 30 partidas no máximo, se tanto. Quantos dias tem no ano? 365. Quantos dias sobra para explorar? Então ele só jogaria um mês dos 12 meses, se a gente fizer Joga uma um conta mês, redonda, ele joga um mês, sobra 11 sem utilidade. Qual é a conta que fecha? Exato. Para você manter um estádio, manter manutenção. Exato. Qual é a conta que fecha? Por isso que não fecha essa conta. E é por isso que esse canal tem esse propósito. Sabe do que se trata isso? De entender, de empreender, de empreendedorismo. Olha só, o Alessandro está dando um exemplo muito claro de empreendedorismo. Primeiro que é você fazer um tipo de investimento, um tipo de pesquisa e um tipo de piso e um tipo de grama que ele leve a tua arena, que ele leve o teu estádio, que te possibilite você incrementar faturamento e que você possa desenvolver lá dezenas de atividades além do futebol, ou seja, você não ficar restrito à questão de uma partida de futebol. Já desmontamos shows gigantes no Allianz e 3 horas, 4 horas depois um clássico, Palmeiras e alguém, um clássico. Quando que permite isso num gramado natural? Impossível. Exato, impossível fazer isso. E detalhe, um clássico com uma performance de alto nível do primeiro minuto aos 47 do segundo tempo, porque não muda. Exatamente. Né? Esse é um aspecto importante. O Alessandro está falando algo aqui, pessoal, que você pode observar. Quando você está... a gente sabe que variáveis, né, acontecem dentro de uma partida. Né? Então, o jogador machuca, a bola diminui a circunferência, por quê? Porque ela murcha. E o gramado natural, o que acontece? Solta aqueles tufos de grama, então cria um buraco, o jogador pode se lesionar. Na questão do piso, do gramado sintético, ele mantém o quê? Ele mantém aquela padronagem. Se você pega hoje um jogo, qualquer estádio hoje do Brasil, é só observar na planicidade do campo, depois de 20 minutos, 30 minutos, você já vai ver várias torceirinhas soltas, né? Pedaço de grama solto. Cada pedacinho de grama desse solto deixou um buraco em algum lugar. Vários buracos. Né? E se o jogador der azar e pisar num buraco desse, ele vai ter uma lesão. Né? Uma coisa interessante, logo quando eu instalei no Allianz, eu tive uma conversa ali com os jogadores, eles falaram, puta, aqui eu consigo fazer a coisa fluir muito mais rápido, a gente corre muito mais, porque eu não preciso olhar para o chão. Eu falei, por quê? Porque não tem buraco. A gente vai jogar... desviar, né? Porque o jogador se preocupa em ter uma lesão. Imagina o jogador ficar 6 meses, 1 ano fora, por causa de um buraco. Né? Interessante, e faz todo sentido. Às vezes fala, não, que o jogo no Allianz Parque é mais rápido. De fato é mais rápido. O padrão que tem no Allianz Parque hoje é o padrão europeu. Sim, se você não tem irregularidade no piso. O padrão europeu é rápido. E da onde, como é que chegou no manual? Isso é interessante falar. Como é que chegou no manual? A FIFA concluiu o manual dela. Ela pegou os melhores campos de grama natural, que jogam os campeonatos europeus, Champions League, entre outros. Premier League, né? Que tem... Levou 10, na época eram 10 laboratórios lá, tiraram os parâmetros, kick de bola, rolar de bola, tração e rotação da chuteira, tudo que você imagina de performance, tudo que acontece num campo de alta performance de grama natural da Europa é o que acontece no Allianz Parque, é o que acontece nos campos que a gente faz com a certificação Quality Pro. Então, quando falam, é mais rápido, não. Na verdade, o brasileiro ele está acostumado com um futebol mais lento. Por quê? Infelizmente, a qualidade dos nossos gramados naturais são muito ruins. Isso nos estádios. Aí vai no seu treinamento. Como é que você vai... ter uma padronização. E formar atleta e tudo. Então, E com o país também, com as dimensões que tem, né, com a diversidade de clima, é mais complicado ainda você estabelecer, porque a grama que é boa no Sudeste não é a mesma no Norte, Nordeste, no Centro-Oeste. E o custo de manutenção. Exato. Isso é uma questão também que é solucionável com a questão da grama sintética. Tem o Boston City, o Renato, o presidente do Boston, ele tem uma história interessante. Um dia vamos trazer o Renato aqui. Opa, o Renato foi com $200 para Boston, R$200, né? E construiu uma rede de restaurante gigante. Empreendedorismo, olha só. Uma rede de restaurante gigante. Agora, esse ano, ele vendeu para um fundo e tal.
um negócio fabuloso, e montou o time do Boston e trouxe a bandeira do Boston para Minas, está em Manhuaçu. E lá eu fiz os 2 campos para ele de sintético, do CT. Ele não tem natural, só treina. Ele é um apaixonado pelo gramado sintético. A entrega e a performance da base deles é violenta. Ele tem hoje mais de 60 jogadores colocados nos grandes clubes aqui do Brasil, por conta do resultado do campo que entrega uma boa performance. E agora eu estou fazendo o estádio dele, inaugura hoje. Eles estão inaugurando o estádio, era até para mim estar lá. Não vou conseguir ir, porque minha filha vai participar de uma Copa, minha filha faz hipismo. Olha aí, ó. E aí eu vou ter que estar junto com ela. Mas é incrível a história do Renato e o que ele está fazendo no futebol, né? Se você for lá um dia, vamos marcar um dia para você conhecer, é bem interessante. Vambora. E ele é um fã, ele só põe sintético, ele adora. Por quê? Porque não muda. Você tem a mesma regularidade. Você não pode botar um jogador para treinar basquete num piso que não é apropriado para o basquete. Tem que ser um piso adequado. Além de danificar os equipamentos, tênis, bola também, né? Porque Sim, se cai mas lá o pior é quina, danificar todo o teu corpo, né? Exatamente. Então você está formando o cara e daqui a pouco você perde o cara porque o campo tinha buraco. Agora, Alessandro, são níveis diferentes, porque você veja a diversidade e a importância de você ter essa tecnologia dos gramados sintéticos, como a Soccergrass tem, que ela é pioneira no segmento. Porque a gente está falando aqui de esporte de rendimento, mas você pode ter os pisos Soccergrass no teu condomínio, você pode ter nos teus clubes. E a gente tem toda a linha de pisos, né? Toda a linha, né? Isso que é muito importante. Desde... Cada caso é um caso, né? Então, desde pista de atletismo, até quadra poliesportiva, quadra rápida, quadra de saibo, quadra de beach tênis, todos os pisos, e sempre preocupado com a entrega, com a performance e o que a gente faz, né? No fim do dia ali, às vezes vem uma consulta para nós, até hoje no almoço eu comentei, da grama do Maracanã, que queriam colocar, até na época chegou para a gente fazer híbrido, uma proposta do híbrido, só que não ia funcionar. Eu falei, não tem como funcionar, então eu prefiro não fazer. Então, qual que é o papel da Soccer? É orientar o cliente a colocar o piso adequado, ao piso que vai resistir. Nós estamos aqui, se você perguntar para o Ney Pai, eu falo, meu gramado vai durar mais de 10 anos. Eu falei, impossível, que eu vou encher de garoto, não sei o que. Eu falei, você vai ver, nós estamos indo para 11 anos. Aí. 11 anos, né? 11 anos. Seu testemunho. E com muito jogo. E esse jogo repetitivo de criança correndo na mesma posição ali, isso é o que mais desgasta a grama. Sem dúvida. Não, pessoal, você que não conhece o Instituto Projeto Neymar Júnior, que está localizado aqui no Jardim Glória, na Praia Grande. Precisa vir conhecer. Precisa vir conhecer e você vai entender a intensidade. São atividades, como nós dissemos aqui, ininterruptas. Então, ou seja, você tem um uso intenso pelo jovem, pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos aqui, e o gramado está completando 11 anos. Além do gramado, nós temos a quadra, que se você entrar no ginásio, que tem mais ou menos 1.000 metros quadrados, o piso parece que foi colocado ontem, Alessandro. Então, ou seja, tem muita tecnologia. É essa a preocupação sempre, quando a gente vai trazer um tipo de piso, antes de colocar ele, antes de pôr para o mercado, a gente estuda muito, avalia muito. A gente tem um departamento de engenharia que cuida disso também. A gente testa ele antes em quadras nossas. A gente tem algumas quadras da Soccer. Sim. Muita pesquisa, né? Muito desenvolvimento. Você não chega simplesmente e falar, vou colocar esse piso aqui. Não, eu não posso, que nem, por exemplo, hoje nós já vendemos mais de 11 milhões de metros quadrados de grama. É muita grama. Então, quando a gente vai pôr alguma coisa no mercado, eu tenho que ter certeza que vai dar certo. Senão, por ano, eu vendo 400, 500 mil metros de grama. Imagina se eu erro em 400, 500 mil metros de grama. Não, e outro aspecto também, além disso, a Soccergrass tem concorrência. Sim, então, quer dizer, e num mercado concorrencial, isso é muito importante, porque não é só a Soccergrass que está em busca do aprimoramento e desenvolvimento. A concorrência faz com que todos que estão envolvidos no segmento busquem aprimorar pela concorrência. Então, o grande gol da concorrência é isso, né? Cada um tentar buscar melhoras do teu produto. Que acaba um puxando o outro, né? Fala, poxa, meu concorrente está com um nível assim, deixa eu pesquisar aqui e vai, puxa. Isso faz o quê? Isso aumenta o nível, aumenta a qualidade do produto final que é entregue. É saudável. Sensacional. Opa, vou lembrar de um episódio aqui que todo mundo, acho que boa parte viu isso, vivenciou,
quando nós tivemos um problema no Allianz Parque. Né? Nós trouxemos a grama e trouxemos um sistema novo, que era uma borracha, não é uma borracha, é um termoplástico. O termoplástico, ele não esquenta igual a borracha, ele vai ganhando temperatura com o tempo, assim, 45 minutos de jogo, ele vai chegar com 40 graus, 50 graus. Mas quando eu molho ele cai rapidamente e fica bem confortável. Então nós trouxemos a inovação e aí você paga um pouco do preço da inovação. Sim. Né? Quando nós trouxemos isso para o Brasil, estava no CT da seleção holandesa, estava no Heracles também, que é um clube da Holanda. Maravilhoso, o sistema maravilhoso. Trouxemos para cá, foi um sucesso. Só que aconteceu aqui, ele começou a perder a característica dele e começou a grudar na chuteira. Lembra que grudou na chuteira dos jogadores? Porque condições climáticas, o que causava isso? Vamos lá, que é muito louco. Porque aí eu liguei para os nossos fornecedores, os caras falaram, não, impossível. Isso não pode acontecer, não tem como acontecer. O produto aqui tem já... Testado. Eu falei, mas... Aí eles falaram, não, está acontecendo isso porque fazem show e estão derrubando alguma coisa no campo que está contaminando o termoplástico. Eu falei, não, porque no CT, nós fizemos o espelho, no CT do Palmeiras, nós fizemos o espelho do Allianz Parque lá no CT e estava acontecendo a mesma coisa. Aí eu peguei, tirei aquilo do campo, levei para o IPT, levei para alguns laboratórios para ver o que tinha ali, porque tinha muita poluição. Ele estava até meio escuro já, o termoplástico. Aí nós tentamos lavar, foi uma loucura, nós tentamos lavar aquilo, lavava, mas logo ele era uma gordura, né? Aí um químico falou para mim, usa talco. Eu falei, talco? Talco, porque o talco, quando você jogar na coisa, ele vai puxar essa gordura. Né? Desidrata, né? Ele absorve essa gordura. Sim. Ele deu até o exemplo de chicletes, não tem esses chicletes que tem um papelzinho, parece ter um talco ali? Sim. É um talco comestível. Porque se não tivesse aquele talco, exatamente. Ele ia grudar. Ele grudaria naquela folha que protege. Exato. Fantástico. Né? Eu falei, pô, faz sentido. Até outro dia eu vi os talcos, aí pegamos os talcos, fomos lá e jogava o talco, só que o talco, quando nós fomos colocar, não podia pôr qualquer talco. Eu tinha que colocar um talco com micropartícula para não me atrapalhar na drenagem. Você não pode chegar, imagina, sim, num avião, em pleno voo, vou tentar mexer alguma coisa, cai o avião. Cobre um santo e descobre outro. Aí nós conseguimos esse talco, só que na hora de jogar, mesmo no Allianz, tudo fechado ali, cara, ele caiu um pouquinho na grama e já voava. Ele é muito leve. Potência. Cara, foi uma loucura. Aí chegou o resultado. Em São Paulo, eu fui saber isso depois desse ocorrido, a gente respira solvente lá, junto na poluição. Sabia disso? Posso Tem um alto teor de solvente, mas da onde vem o solvente? Nós somos mais a fundo. Fica parado na atmosfera. Mas de onde ele vem? Ele vem das motos. Porque a moto não tem o mesmo sistema do carro. Queima de combustível ali, o carro ele tem os filtros, catalisador, olha tudo. Aí, gente. Ele filtra e segura. A moto ela joga. E aonde tem a maior nuvem, que a gente foi bem a fundo nisso, desse tipo de poluição, nas grandes avenidas e nas grandes marginal. Tudo que você tem no entorno do Allianz Parque. Você tem ali a Marquês de São Vicente, Pompeia, Marginal passando. Por isso que estava tanto no Allianz como no CT, que também é na Marquês de São Vicente. Que também ao lado, exato, na Marquês. Matamos, isso aqui. Bom, e agora? Aquilo que estava lá já contaminou. Quando contaminou, a única coisa que você não pode colocar, está inclusive na garantia do produto, esse produto não pode ter contato com solvente. Que é um termoplástico, ele derrete. Exatamente. Aí derreteu, como estavam aquelas temperaturas altas no final do ano, ele começou a quebrar a característica e grudar. Né? E aí foi uma loucura. E agora? Vamos tentar trocar por cortiça. Mas para trocar por cortiça, eu não posso simplesmente tirar por cortiça e botar para o Palmeiras para jogar, não. Eu tinha que tirar termoplástico, tirei, 30 toneladas de termoplástico do campo, sem desmontar o campo. E a gente trouxe maquinário, hoje a gente tem esse maquinário que consegue tirar esse material sem precisar tirar o gramado. Retirou, tive que abaixar um pouco, que esse gramado ele vai um pouco de areia, tive que abaixar um pouco o leito de areia e colocar a cortiça. Aí eu tive que trazer a cortiça, acho que foram umas 25, 30 toneladas, tive que trazer de Portugal. Trouxe 7 aeronaves para trazer cortiça, 7 aviões grandes, cargueiro, para trazer, porque ela faz um volume muito grande. Trouxe aéreo,
para poder trocar tempo. Eu lembro que o Palmeiras queria, pelo menos no Campeonato Paulista, estava no meio do Campeonato Paulista, cara. E assim, né, eu tomando paulada da imprensa, eu lembro que o Olivério falava, cara, você tem que ficar quieto, eu não aguentava ficar vendo minha empresa, todo mundo batendo, sabe? Desgaste, né? E assim, do produto, da imagem. na verdade foi uma coisa que aconteceu, né, que é o preço da inovação. Exatamente. Né? E que a gente estava ali para resolver. É o preço do empreendedorismo, meu amigo. Isso, é e, ó, isso. E só para quem prestou atenção aí, que o Alessandro falou que ele trouxe de Portugal, porque, pessoal, a cortiça, ela também é utilizada para as rolhas, né? E a gente sabe que o vinho português, né, e Portugal e a Europa, de um modo geral, tem uma cultura gigantesca da questão para você ter ideia, de vinícolas e tudo, e a cortiça é o mesmo material que vai na rolha. Ele vem de uma árvore que é o sombreiro, né? Só para você ter ideia, Portugal fornece 90% da cortiça fornecida para o mundo. Olha que loucura. Olha que informação importante. E essa fábrica é uma das fábricas que controla, inclusive, o PIB de Portugal. O volume de coisa. Exatamente, imagina. E imagina que eu, chegando nos caras, você precisa me entregar. Não, mas você tem que colocar pedido lá atrás. Como é que eu vou te atender? Eu falei, mas eu estou no meio de um campeonato. Eu preciso trocar. Altamiro, foi uma loucura. Tanto é que eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá porque eu não aguentava mais ver imprensa, e de lá fui controlando tudo. Eu preferi escutar o que o Olivério me falou, falei, cara, não fala nada, vamos resolver. Né? E assim foi. Correria, resolvemos, trouxemos as aeronaves, chegou aqui, a receita estava em operação padrão. Para desembaraçar a receita. Cara, dá para escrever um livro, só desse episódio. E, bom, deu certo, conseguimos ficar pronto e testado pela FIFA, porque eu tive que mandar todo o material para a FIFA, teve que testar. A FIFA veio ao Brasil, olha a logística disso, maluca, para testar o campo, para liberar para o Palmeiras. Aí liberamos um jogo antes da final do Paulista e o Palmeiras foi campeão lá. Que legal. Incrível, olha aí. Incrível. E isso, cara, nós criamos uma musculatura muito bacana, uma resiliência muito bacana. Tem que ter, né? Quando aconteceu tudo isso, foi, cara, acabou. Né? Mas veja, isso aí são características do empreendedor, né? Que é você ter disposição, você ter coragem, você ter paciência, você ter resiliência, você enfrentar as intempéries, porque o empreendedorismo tem muito isso, né? O empreendedorismo não é só você olhar para as questões que faz sucesso, que dá resultado, mas é no processo, ou seja, o que você passou por isso. E aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior, a gente sabe que sem a Soccer Grass, sem os pisos, sem o gramado, a gente não poderia ter a quantidade de atividades que nós temos justamente por essa exaustão, né, de uso de espaços que a gente precisa, né, ou seja, um currículo super intenso diariamente aqui. E aí, vejam só como é importante, e essa conexão que a Soccer Grass tem com o Instituto Projeto Neymar, com o grupo Neymar Esportes, né, acabamos ao longo desse tempo todo nos tornamos grandes amigos, e recentemente nós fizemos, como vocês acompanharam aí, depois a gente vai trazer, vai ser também aqui pauta, no Pode Incluir INJR, a questão do CT Rei Pelé. Uma reestruturação que nós fizemos, a modernização e construção de um novo espaço, justamente porque no Centro de Treinamento Rei Pelé há 3 campos de futebol. 2 deles são utilizados pela equipe profissional e um terceiro campo ele é utilizado pelas categorias sub-15, 16, 17, 18, sub-20 e feminino. Ou seja... Não para. Chama muita atenção, né, o aspecto muito parecido com a intensidade que o Instituto Projeto Neymar Júnior tem. E aí nós fizemos a modernização dos vestiários, academias, auditórios e precisava se fazer, né, a modernização do gramado. Nós não pensamos 2 vezes. O primeiro nome que veio à nossa cabeça foi Alessandro Oliveira e Soccer Grass. E a Soccer Grass, mais uma vez, sempre prontamente aceitou o desafio que era dar para o CT Rei Pelé condições de treinos intenso, mas sobretudo de qualidade. E aí o Alessandro vai contar para a gente o piso que foi colocado, né, o gramado que foi colocado, e com o selo de certificação profissional. Por quê? Porque, diferentemente do Instituto Projeto Neymar Júnior, o CT Rei Pelé trabalha com rendimento, trabalha com alta performance. Fala um pouquinho
dessa questão, Alessandro, do que foi a implementação lá no CT Rei Pelé, desse gramo, da tecnologia que foi colocada lá e do recebimento da certificação Pro FIFA para o gramado que você colocou no CT Rei Pelé. Aliás, obrigado mais uma vez, né? Nós é que agradecemos, me dar essa oportunidade amigo, de poder participar. E eu lembro que o Ney Pai, ele falou, cara, vamos fazer o que tem de mais moderno, vamos fazer um padrão igual dos estádios e vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer acontecer. Aí trouxemos o que tem de mais moderno hoje. Hoje lá você tem um shock pad, né? Depois da base pronta, a gente vem com um shock pad, que é uma manta de absorção de impacto, que é o que a gente tem que fazer aqui. A gente vai conversar sobre isso, vamos trazer essa tecnologia aqui para o Instituto. Aí depois disso vem a grama e vem a borracha encapsulada e vem a cortiça e também os canhões de água, para poder ajudar na redução do calor. E também para seguir o protocolo dos campos de grama natural. Se você for ver uma partida de campo de grama natural, todo mundo molha antes. Muito. O gramado. E o jogador chama atenção para isso, né? Tem uns que molham mais, eu não vou citar nomes, mas eu já tive técnico que falava assim, molha mais o meu ataque e não molha a minha defesa quando está jogando em casa. Exatamente. Né? Aí gera estratégia aí pro táticas de jogo, estratégia. Mas todos molham. Né? E seguindo isso, o que tem hoje no CT Pelé é o que tem de mais moderno. Nós, em dezembro, nós testamos, a FIFA veio fazer os testes, você acompanhou, né? Exatamente. E lá nós conseguimos uma certificação máxima, que é o Quality Pro. É a mesma certificação, é o mesmo padrão de performance do Allianz Parque. E, pessoal, isso que o Alessandro está falando é muito interessante, porque eu tive o privilégio de acompanhar de perto. Eu acompanhei o processo que, na verdade, ele não começa com a colocação do gramado. Muito antes disso, é feito toda uma remoção, se fosse grama natural ou um outro gramado sintético. No caso desse espaço CT, ele já era um gramado sintético. Ele foi todo removido, cuidadosamente removido. Depois é feito um preparo, eu acompanhei tudo. Refizemos a base, refizemos a drenagem. Exatamente, ou seja, você faz todo um... Porque você olha assim, você vê o gramado que é colocado, mas por baixo ali você tem lâminas, você tem terra, areia, brita, emulsão asfáltica. Então, assim, é fantástico. E depois disso, a base, né? Se você não fizer uma base bem estruturada, ela vai ondular. Exatamente, vai deformar. E aí, depois disso, a FIFA encaminha seus especialistas, ou seja, o seu técnico. E esse técnico, você não pode mais adentrar o campo, pisar o campo. Ele instala, lembra? Ele instala uma câmera atrás de um gol e outra atrás de outro gol. Justamente para isso. Ninguém pode entrar no campo. Enquanto está tendo o teste, foi umas 7 horas de teste? Exatamente. Praticamente um dia todo. O cara testa o campo todo. Ele testa kick de bola, rolagem de bola, tração e rotação da chuteira. Isso é muito legal, cara. Porque aí você vai ver que a chance de um jogador... Uniformidade do piso. Toda a planicidade. Exatamente. A chance de um jogador ter uma lesão num campo de grama natural, por conta do gramado, eu te garanto, é praticamente zero. Porque um gramado testado, tá? Um gramado com essa qualificação. Não vamos comparar com o gramado que joga na quadra do condomínio, na quadra de pelada. Aqui nós estamos falando de rendimento, pessoal. Isso, de alto rendimento. Eles têm um torquímetro que é bem interessante. Na ponta tem uma chuteira, né? Aqui em cima tem um torquímetro. Torquímetro é para medir o torque ali, né? O quanto que trava a chuteira. E tem um reloginho em cima, eles vão fazer isso no campo inteiro. Então, se aquele torquímetro dá o parâmetro que está travando a chuteira, você não passa no teste. E não só não passa no teste, como você vai ter que trocar toda a grama. Então, o critério da FIFA é algo surreal. E é aquilo que você viu. Não tem conversa com o técnico, a gente falou, dá um jeitinho aí para passar. Não tem conversa. Se tiver que reprovar, ele vai ver por quê. Porque ele justamente, o que é a certificação, pessoal? A certificação é um selo de qualidade. Um selo de garantia de que quem utilizar aquele equipamento, quem for usufruir daquele gramado, ele foi testado e aprovado segundo um protocolo de especificações que deve ser rigidamente seguido pelo técnico. E você tem 2 certificações FIFA, né? Você tem a FIFA Quality e a FIFA Quality Pro. Então, assim, esse que foi colocado no CT, qual foi a certificação que recebeu? FIFA Quality Pro. O que significa? É a certificação máxima.
É o que tem de mais Ou seja, atualizado. É a última geração Exato. de evolução do que a gente falou aqui desse tipo de gramado. Exato, é o que tem aí de mais moderno, de mais seguro. E o importante falar, né, a preocupação de vocês nessa parceria com o Santos, que é fabulosa também, acho que eu que acompanho lá o dia a dia, o quanto vocês já fizeram e fazem pelo Santos, né? Aquela reforma toda que ficou maravilhosa, o vestiário, a parte de musculação, a preocupação, né, de colocar esse produto no CT, né? Porque assim, quando você fala de CT, o cara quer uma grama, ok, e tal, para jogar. Mas a preocupação de vocês era colocar o que tinha de melhor. O mesmo padrão de um estádio de futebol. Coisas que, se pegar o centro de treinamento hoje no Brasil, acho que dá para contar numa mão quem tem essa certificação Quality Pro no CT. Então, é incrível poder participar de projetos como esse, né? Porque a nossa vocação é essa, fazer boas entregas e com parceiros que têm a preocupação dessa entrega de um bom equipamento, para uma boa performance. Legal. Veja só, pessoal, olha a importância, né, de parcerias longevas, de parcerias a longo prazo, que é o caso da Soccer Grass, empresa especializada em pisos esportivos. O Alessandro Oliveira, um parceiro aqui de longa data, né? Está conosco aí há mais de uma década e em diversos projetos, em diversos segmentos. Quero chamar a atenção de vocês para se inscrever no canal Pode Incluir NJR. Faça a sua inscrição, vai nos ajudar muito. Você que quer ajudar o Instituto, que quer contribuir, uma das maneiras que você tem agora é através da sua inscrição. Que quer ajudar mais de 3 mil não é? crianças, né? E quantas famílias vocês atendem aqui? Olha, aqui na região a gente fez um estudo que cada família tem em média entre 4 e 5 membros. Então, se eu atendo 3 mil, então vamos botar que cada um desses tenha mais 4 pessoas na família. Então, nós estamos falando aí de 12 mil, isso. De 12 mil vocês atendem pessoas. Exatamente o que? Assistidos. Nós temos aqui dezenas de atividades esportivas, né? Então nós temos 4 campos de futebol graças à Soccer Grass, né? Com gramado que possibilita a atividade o tempo inteiro. Nós temos mais 3, nós temos ginásio de 1.000 metros quadrados que também é fracionado em 3 outras quadras para modalidades como voleibol, basquetebol, handebol, futsal. Nós temos aqui o vôlei outdoor, né? Vôlei aberto, nós temos a piscina e nós temos o judô. Então nós temos 10 disciplinas desportivas casadas com 10 disciplinas pedagógicas. Então, ou seja, você é um intenso carrossel onde essas crianças, jovens e adolescentes podem intercambiar essas atividades, né? Nessa dinâmica das 7 às 23 horas. Então, esse é o poder da inclusão, esse é o poder da parceria, a importância de projetos de longo prazo, de parceiros que acreditam, que estão sempre à disposição. Tem um projeto bacana que nós participamos agora, que é o legado da Copa do Mundo. Você sabe que quando teve a Copa do Mundo no Brasil, a FIFA deixou uma verba para a CBF para construir centro de treinamentos aonde não foi sede da Copa do Mundo. Olha que legal. Olha só o alcance disso, gente. Então, inclusão, né? Inclusão. Isso, e detalhe, a FIFA forneceu a base do projeto, que seria fazer os campos com grama sintética. Porque sabe, claro, de tudo isso que nós estamos falando, claro, eles são pai do manual, né? Então eles sabem. E muito bacana, porque na verdade esse projeto atrasou um pouco, porque contrataram uma empresa de fora, a empresa não conseguiu fazer, uma empresa italiana. Aí nos chamaram agora para participar do projeto o ano passado. Faltavam 12 centros de treinamento, nós entregamos 7, praticamente em um ano. Só não entregamos outros porque não estão liberados ainda para a construção, que eles estão fazendo toda a parte de infraestrutura, preparação para receber. E aconteceu um negócio interessante, porque a FIFA passou para a CBF com os técnicos dela, os engenheiros, vieram até nós e a gente recomendou um tipo, que eles já tinham uma recomendação da FIFA de um tipo de grama, a especificação. Grama, XPTO, tal. E a gente tem aí um pouco de experiência nisso. Nós falamos, olha, eu tenho um outro sistema aqui, que é exatamente essa grama multifibrilada que está no Santos, que ela é muito mais resistente, ela suporta muito mais uma intensidade de jogos, de treino, e tem uma qualidade muito boa. Vocês querem conhecer? Levei, mostrei e tal. Cara, eles mudaram a especificação. A FIFA mudou, junto com a CBF, a especificação e aceitou a nossa especificação e mudou
os campos e passaram a colocar com a nossa especificação. Que legal. Olha isso aí. para nós foi a Copa do Mundo. Exatamente, é um reconhecimento da qualidade, né, do profissionalismo. Isso, do pai do negócio. Que a FIFA criou o manual, fez tudo, e eles entenderam que fazia todo sentido mudar o sistema para o nosso sistema. Olha aí que legal. Interessante. Né? Então nós estamos falando aqui de empreendedorismo, de alta tecnologia, né, de um produto essencial, né, principalmente para quem atua no segmento esportivo e de entretenimento, que a gente vê o suporte, né, e gera condições para que você evolua. E uma ressalva aqui que é importante, né? A Arena Condá, quando nós fizemos, alguns lá, isso dito pelo presidente, é programa sintético, isso aí e tal, inclusive o técnico na época não gostou muito. E hoje eles só querem treinar no gramado sintético. Então o que eu vejo que falta? Falta conhecimento. Conhecimento do quê? Dessa grama de alta performance. Exatamente. Né? Tem que testar. Qualquer modelo e qualquer produto ele precisa ser testado, ele precisa ser verificado, né? E quando a gente fala de algo novo, principalmente, né, que você não tem conhecimento, o desconhecimento do produto ele gera esse tipo de coisa, né? O que a gente chama, né, o preconceito, né? Exato. Por quê? Porque você previamente coloca alguma ideia na tua cabeça sem você ter testado. Você imagina hoje o Santos consegue treinar na Vila e depois jogar na Vila? Não vai aguentar, o gramado não vai aguentar. Né? Exatamente. Vai cair a qualidade do espetáculo, por quê? Porque o piso vai ficar deformado, vai estressar o gramado. Vai estressar o gramado e pode causar lesão em jogador, por causa da formação. E aí os caras treinando no estádio, ele fica muito mais competitivo do que treinar no CT. Exatamente. Porque no estádio o cara vê o tempo da bola, ele chuta a bola, ele já sabe, puta, vou chutar por aqui porque tem aquela placa. Quer dizer, ele está jogando e treinando ali. Então ele fica muito mais competitivo. Quando você fala dos benefícios de um gramado esportivo com esse padrão de performance, como o Quality Pro, você consegue fazer, você não vai precisar, inclusive, ter gasto com o seu treinamento. Exatamente. Quando você pega um time menor, muito maior também. Você não precisa ter o seu treinamento, que também é oneroso, custa. Você pode treinar no campo. Exato. E a grama você pode jogar 24 horas. Isso que é o lado, nós falamos até agora da parte, né, esportiva, da parte de recreação, da parte de rendimento. Mas, sobretudo, a gente sabe que um dos grandes entraves que os clubes têm é a questão orçamentária. Exato. E a maior parte dessas arenas, das arenas modernas que nascem, é da necessidade de você gerar mais uso delas. Não só com atividades esportivas, mas também com espetáculos. Então, é uma importante ferramenta para compor orçamento. Então, eu acho que esse também compõe orçamento, reduz custo, porque você não tem manutenção igual um gramado. O Allianz gastava, em média, 120 mil por mês. Olha aí. 130 mil por mês de manutenção. Né? Fora, teve época que eles trocaram 8 vezes o gramado no ano. Que legal. Porque a grama não aguenta, a grama natural. Você abafando ela, você fechando, você tem ali um ser vivo que precisa de fotossíntese, precisa de ventilação. Exatamente. Quando você fecha, você estressa ela e não tem condições de entregar alta performance. Exato, porque se você quer gerar conforto, se você quer gerar mais segurança e mais conforto para quem frequenta, então, ou seja, os espaços cobertos se tornam mais atrativos. Só que quando você faz isso, ele é, vamos dizer assim, uma antítese do que você precisa de iluminação para fotossíntese. E assim, ó, com o padrão da FIFA, dos estádios, qual que é o padrão? Você tem que ter as arquibancadas cobertas. Exato. Quando você tem a arquibancada coberta... anel, né? Ele gera sombreamento, né? Exato, o sol ele não entra 100%. Exato, olha aí. E aí ele não entra 100%, você já deve ter visto, óbvio, aqueles varais de lâmpada... De lâmpada que ficam para fazer a fotossíntese. Né? Cumprir esse papel. E não vai nunca ser igual o né? sol. Né? Vamos pegar uma referência que a gente teve recentemente, hoje está fácil, o Atlético Mineiro. Eles fizeram uma arena moderna, maravilhosa, puseram a grama natural, no outro ano teve que trocar. Porque a grama não performava. Não resiste, né? Não resiste. Várias vezes você viu o jogador puxando toceira da grama soltando, porque não tem a fotossíntese, não tem, né, essa coisa que a grama precisa para poder estar ali bem, né? Pessoal, olha que legal, que bate-papo legal, né? Receber aqui um parceiro empreendedor, um parceiro que, além dos aspectos de lucratividade, de empreendedorismo dele, ele tem uma preocupação muito grande com ajuda, com a inclusão social, com formação, né, com transformação social. Então, eu quero muito convidar vocês para seguir a Soccergrass nas plataformas oficiais e também se inscrever no Pode Incluir INJR e também curtir as nossas principais plataformas. E aí, desde já, deixar aqui o agradecimento assim,
em todos os sentidos, por você ter vindo aqui, passar essas informações super esclarecedoras, por você ser o parceiro que você é, o amigo fiel, e ajudar nessa questão de formação de profissionais no mercado brasileiro, porque eu sei que você emprega muita gente, conheço os seus profissionais, pela contribuição que você dá para o esporte brasileiro, trazendo a tecnologia e também para o Instituto Projeto Neymar Júnior. Então, meu amigo, quero abrir o canal aí para você mandar uma mensagem, seu agradecimento e... Não, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui, poder estar com você. E você, esse meio de comunicação, esses canais abertos para nós é muito bacana, né? Para poder falar um pouco mais do gramado sintético de forma limpa e clara, sem clubismo. Exato. Né? Então, assim... informativa, né? No fim do dia, o que eu quero entregar como legado para o futebol brasileiro são bons gramados esportivos, bons pisos esportivos, mas em especial para o nosso futebol é isso, porque a soccer ela trabalha com os dois tipos de grama, trabalha com a natural e trabalha com a sintética. Exatamente. Né? E às vezes a gente vê o nosso futebol sendo jogado em cada gramado, você põe um elenco caríssimo, né? Com jogadores caríssimos para jogar. Nem pela TV é legal ver, porque você, nossa, o jogo não ali flui. Exatamente. Então, assim, o que a gente quer, seja o gramado sintético, ou seja o gramado natural, bons gramados esportivos. Né? Então, melhorar o espetáculo. Isso, a soccer não vive de fazer estádio, até porque quantos estádios eu vou fazer? Exatamente. Né? A gente tem uma série de outras coisas, mas o que a gente quer é poder contribuir com o futebol brasileiro, entregar bons gramados. E você está fazendo, acredite, meu amigo, você faz isso. Essa Vamos aqui, ó. Então, pessoal, olha, Instituto Projeto Neymar Júnior pode incluir INJR, Soccer Grass, acompanha aqui, Vamos se inscrever que vale a pena, porque curtir, o projeto que se faz aqui é maravilhoso, acho dá que o joinha. Vale a pena vir conhecer, então só dar o joinha e inscrever, acho que vale muito a pena. Pode incluir aí, Alessandro? Pode, sempre.